comigo lá em Lucas. Marcelo, eu vou falar hoje sobre envolvidos pelo poder do Espírito. Mas você pode colocar como envolvidos pelo poder do Altíssimo. Do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. A partir do verso 26. E depois, eu não sei quem me entregou esse pedido de oração aqui. Quem foi que me entregou esse pedido de oração, irmãos? Porque eu não consegui decifrar. Eu não consegui decifrar a letra. Sua irmã, irmã? Então, depois você me fala o nome que nós vamos orar no final, pode ser? Porque a letra, realmente, eu não consegui decifrar. Foi quase um hieroglifo, assim, egípcio. Difícil. Mas no final a gente vai orar pelo pedido de oração. Amém? Lucas, capítulo 1, versos de 26 a 35, a palavra do Senhor diz assim. Nós estamos falando sobre o nascimento de Jesus quando ele foi anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este filho será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, porque este já é o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre envolvidos pelo poder do Espírito. Isso queimava no meu coração, e é tão curioso, Rafael, que você dando aula hoje, cadê o Rafael? Você dando aula, eu falei: Jesus amado, como que ele sabia que eu ia pregar sobre isso? O que eu faço com o esboço? Deus, me dá outra palavra. E o Senhor falou: não, é isso mesmo. E eu quero falar com você sobre essa graça, esse poder. Eu quero começar contando para você uma experiência. Ontem, eu estava numa igreja lá em Ribeirão das Neves. Cadê a Lelê e o João? Lá, João. E na hora do louvor, o louvor estava uma bênção. Era muito, muito gostoso o louvor, aquele momento muito agradável. Mas eu falei com Deus: Deus, eu não quero te louvar no automático. Eu quero parar tudo e prestar atenção no Senhor. E aí eu comecei a me desprender de tudo que estava ao meu redor e comecei a falar com Ele. E falar, e falar, e falar, e adorar, e chorar. Irmãos, eu nunca na minha vida vivi o que eu vivi ontem. Eu comecei a sentir uma eletricidade em todo o meu corpo e um calor me queimando. E eu dizia para o meu esposo ontem: amor, não era na minha frente, não era atrás de mim, era no meu corpo inteiro, do meu fio do cabelo até o meu pé. Eu comecei a sentir que ele estava tão perto que eu tive vontade de sair correndo e gritar. E eu comecei a falar: meu Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. E aí aquele fogo foi me consumindo, e aí de repente eu senti uma mão me pegando. E aí não era Deus não, tá, irmão? Você achou que a pastora foi arrebatada? Não, calma. E eu senti aquela mão me pegando, e era uma pessoa que saiu do meio do templo, e ela veio entregar uma palavra para mim, que era o que eu estava orando naquela hora. E eu sabia que Deus estava perto. Eu disse: Deus, é desse jeito, né? Que o Senhor chega tão perto,
que a gente quer entrar num buraco, porque a sua presença é tão real. E eu disse, Deus, é sobre isso que eu vou ministrar amanhã, sobre ser envolvido por esse poder do Espírito. Eu quero dizer para você, querido, que nós somos cristãos, e por mais que a gente viva a nossa caminhada de fé, crendo em Jesus, vão existir momentos que Ele vai nos surpreender. E vai ser aquele divisor de águas, vai ser aquele momento marcante, aquele momento que você não está apenas crendo, mas você está vivendo aquilo que por tantos anos você creu. E eu quero ministrar isso sobre a sua história. Que vinha sobre você um tempo de tanto conhecimento da presença, de tanta revelação da presença, que tudo que você leu e creu se torne uma realidade palpável sobre a sua história e sobre a sua vida. Porque viver rodeado pelo poder do Espírito transforma a nossa história numa história rema, de vida, de poder, de continuidade, de calor, de paixão, de graça. A gente não torna aquele crente mecânico que acostumou a vir para a igreja, e acostumou a orar, e acostumou a louvar. Não, irmão. E é isso que eu quero ministrar sobre você nessa noite. E essa história que nós lemos, você conhece muito bem. É a história de Maria. Quem não conheceu a história de Maria, todos nós conhecemos. Mas eu quero trazer realidades que Deus me mostrou. Eu quero liberar sobre você a primeira realidade. Deus tem uma missão e um comissionamento para cada um de nós. Diga amém. A missão que Deus tem para nós é uma missão que Ele mesmo vai nos entregar. Falávamos hoje pela manhã na escola bíblica sobre a missão geral. Mas tem missões que são específicas. E o Espírito Santo vai nos comissionar a viver esse novo tempo. Mas a palavra diz que antes de entregar a nós uma grande missão, Ele vai nos mostrar que é um privilégio ser comissionado por Deus. Volte comigo para o verso de número 28. Maria estava ali, a história relata que possivelmente ela tinha entre 13 e 17 anos. Ela era muito nova. Ela estava em casa, porque eu não sei se você sabe, mas na cultura oriental, as meninas eram casadas muito cedo, porque eram casamentos arranjados pelas famílias. E aquela jovenzinha, aquela adolescente estava em casa, eu penso que fazendo algo muito comum, porque ela estava num canto da casa dela, e de repente, naquela casa, uma menina comum, com 16 ou 15 ou 14 anos, um ser sobrenatural, entra no quarto. Bom, eu não estou falando que o pastor entrou no quarto. Eu não estou falando que o vizinho entrou no quarto. Ela sabia que era um ser sobrenatural. Ela sabia que era Gabriel, o anjo de Deus, que estava vindo falar com ela algo da parte de Deus. Só quem aprendeu a viver numa realidade de intimidade consegue discernir as coisas que são sobrenaturais. E eu quero declarar que você vai viver muitos sobrenaturais na sua história. E você vai discernir da parte de Deus isso. E aquela menina está ali na sua rotina, no seu lugar diário e comum. E um anjo se apresenta para ela. E quando ele se aproxima dela, olha o que o texto diz no verso de número 28. Ele não fica de longe, porque Deus, quando quer nos entregar algo, Ele não grita do céu, Ele chega muito perto e nos comissiona. E Ele se aproxima de Maria, Ele olha para ela e diz: salve, agraciada. Você sabe o que significa agraciada? Eu vou te contar. Agraciada é aquela ou aquele que conseguiu achar graça, que recebeu um grande favor ou foi condecorado. É alguém que de maneira cativante teve muita sorte. E no dicionário falava, é até uma pessoa pé quente, sortuda. Você imagina que o anjo já se apresenta para ela dizendo assim: você é muito, muito, muito bem-aventurada. Você é alguém de quem Deus olhou e falou: eu vou derramar favor sobre você. Olha, você vai receber algo extraordinário. Eu imagino que Maria pode ter pensado: uau, eu vou ter uma casa própria com José. Ela pode ter pensado assim: nossa, eu vou ter muitos filhos. Nossa, um anjo disse que eu sou a bem-aventurada, eu sou agraciada. Então, o que eu estou mais querendo? Recurso para casar, um dote maravilhoso, é isso. Mas não era isso.
Porque os planos de Deus são mais elevados. Às vezes a gente pensa várias coisas, eu vou construir, eu vou viajar, eu vou morar, eu vou fazer, e Deus tira tudo do lugar. E Deus traz um comissionamento que não desce daqui da terra para o nosso cérebro, ele desce do céu para nós. E esses comissionamentos são tão relevantes que mudam completamente a nossa história. E naquele momento, quando o anjo chega e diz para ela: olha, eu tenho uma missão para você, mas eu já vou dizendo para você, é um privilégio, Maria. Quando Deus te comissionar com algo, irmão, não pense que é um fardo, é um privilégio. Pode ser difícil, mas é um privilégio, glória a Deus. E aí ele começa dizendo para ela: Maria, eu quero te entregar algo, mas antes de eu te contar qual é a missão, eu quero dizer outra coisa para você. Verso 28. Salve agraciada, o Senhor está com você. Você pode dar glória a Deus, irmão? Deus, quando nos comissiona algo, Ele garante a sua presença conosco em meio ao chamado, à vocação e à missão. E eu quero que você abra o entendimento quando eu falo de vocação. Porque tem gente que acha que vocação é pregar, que vocação é cantar. Eu quero que você... Uma vez eu li um livro, leia, é muito bom. Chama Vocação, uma perspectiva teológica. Irmãos, vocação é aquilo que Deus te dá e você pode transformar em uma realidade. Vocação é algo que nasce no coração de Deus e desce até a sua vida e transforma a sua vida e a vida de outros. Então, quando você dá aula numa escola e se posiciona, Deus está cumprindo uma vocação, um chamado na sua vida. Quando você é uma enfermeira e cuida de pessoas de maneira diferente, com empatia, com amor, com graça, isso é uma vocação do céu sobre a sua vida. Nós precisamos entender, irmãos, e abranger a nossa visão, o nosso entendimento. Não é vocação só quem prega, quem canta, quem ministra, quem toca. Não, vocação é tudo que você faz, que foi recebido da parte de Deus, e você faz com amor, com graça, com excelência, aonde Deus te coloca. A minha pergunta é: aonde Deus te colocou? Qual o nome da sua empresa? Qual é a vocação que você tem exercido lá? Em qual faculdade você está estudando? Qual vocação você tem exercido lá? Em qual escola você está estudando? Qual vocação você tem exercido lá? É curioso, porque a gente poderia pensar: Deus, eu vou naquele lugar e como é que eu vou trabalhar? Deus está dizendo: Maria, eu estarei com você. Calma, eu vou te contar algo muito grande, mas eu já vou te tranquilizando, eu vou estar lá com você. Glória a Deus. A Bíblia diz que naquele momento o Senhor lembrou a Maria uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos lá na grande comissão, no capítulo 28 de Mateus, verso de número 20, quando ele disse assim, você pode colocar, Jaque, por favor, 28, 20, a palavra do Senhor diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês de vez em quando. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Irmão, preste atenção. O fim dos tempos não chegou. Então essa palavra continua sendo realidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas sabe o que o inimigo quer fazer conosco? Ele quer dizer que Deus não está conosco quando a gente trava guerras e batalhas, quando vem lutas, frustrações, decepções. O inimigo quer dizer que Deus não olhou para nós, que Deus não está conosco. Mas a palavra é a verdade. O que nós ouvimos na nossa mente é a mentira do diabo querendo nos trazer para um lugar de angústia. Mas a palavra diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca irá à guerra às próprias custas. O apóstolo Paulo vai falar isso. Não existe homem enviado por Deus que não vá à guerra financiado pelo reino dos céus. Sabe, irmãos, e quando Maria está ali ouvindo, a Bíblia diz, veja comigo o capítulo de número 1, o verso de número 29. Quando ela escutou essa boa palavra, porque era uma boa palavra: salve agraciada, o Senhor está com você. Palavra maravilhosa. Mas olha que curioso, verso de número 29. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se
muito, e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Irmãos, eu acho isso muito lindo, porque Maria era igualzinha a mim e você. Peraí, tem um anjo do céu aparecendo para mim no meu quarto, dizendo que eu sou bem-aventurada, e dizendo que Deus vai estar comigo. Opa, tem coisa chegando aí. A gente já pensa no pior, sim ou não? Porque no corriqueiro o anjo não aparece. Não é assim? No corriqueiro, no dia a dia, o anjo não aparece. Irmãos, eu vou te contar uma frase que eu ouvi ontem daquela irmã que me entregou uma palavra. Ela disse assim: filha, não se assuste, viva com a dor, mas viva. Falei, Jesus, estou vivendo com dor já faz tempo. Não é? Mas primeiro ela falou, eu estou com você, não se assuste. Eu já pensei, ixi, lá vem bomba. E se Deus está falando, não se assuste, estou com você, já vem coisa. E Maria não era diferente. Ela disse, peraí. O que é perturbar, irmão? Você sabe o que é perturbar? É a pessoa entrar em desequilíbrio. Ela fica agitada. Ela fica angustiada. Ela fica ansiosa. Irmãos, mas era um anjo. Era algo do céu. Era dizendo que era uma coisa boa. Que não era para ela ficar sozinha, porque Deus estaria com ela. Sabe, irmãos, eu vejo uma igreja dos nossos dias que tem recebido palavras de Deus, e mesmo assim, quando ouve algo do céu, fica perturbado, como Maria ficou. E eu quero te encorajar nessa noite, se foi do céu, se desceu de lá, não precisa ficar perturbado, Deus está conosco. A gente vai passar por qualquer coisa, porque Deus está conosco. Sabe, irmãos, e a Bíblia diz que ela começou a pensar. Leia comigo o verso. Ela começou a pensar no que poderia significar essa saudação. Veja, ela não falou nada com o anjo. Aliás, ninguém ouviu nada. Ela não falou nada com ninguém, mas Deus conhece cada um dos nossos pensamentos. Enquanto, irmão, preste atenção, Deus se importa com aquilo que está aqui dentro. Às vezes você vem à igreja achando que Deus só está preocupado com o que está fora de você, mas Deus se importa inclusive com os nossos pensamentos. Glória a Deus. Porque às vezes os nossos pensamentos não são bons. São pensamentos de ansiedade, de inquietação, de dúvida, de crítica, de medo, de falta de fé, de falta de esperança. Mas eu quero dizer para você, irmão, que Deus não jogou a bomba no colo de Maria e saiu correndo. Ele olhou para ela, ouviu o coração dela, entendeu os pensamentos, e o anjo começa a dizer a seguinte coisa. Verso de número 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Irmão, preste atenção. Maria não tinha falado nada. Nada. Sabe quando Deus joga aquele desafio gigante no seu colo? E você fala assim, eu sei que é de Deus. Mas aqui dentro você fala, Deus, mas a coisa vai ficar muito estreita para mim. Aí Deus olha para ele e fala, para ela e fala, Maria, não tenha medo. Que medo Maria estava sentindo, irmãos? O medo do desconhecido. Porque quando o anjo aparece para entregar a missão, ele não conta qual é a missão. Quando a gente não sabe o futuro, quando a gente não sabe o que nos aguarda, o que nos espera, a gente tem o quê? Medo. Ela não disse que estava com medo, mas o anjo viu que o coração dela estremeceu com medo. Irmão, tem desafio que chega para nós e a gente vai ter medo sim. Pastora, mas quem tem medo é covarde? Não. Quem tem medo é humano. E em algum momento Deus vai te encorajar. E foi isso que o anjo fez. Ele parou, olhou para Maria e disse, Maria, é grande. Eu vou te entregar algo. Mas não tenha medo. Irmão, eu vim aqui dizer para você, não tenha medo, não importa o tamanho do desafio, o tamanho da missão, não tenha medo. Olha o que o texto continua dizendo. Não tenha medo. Porque você, Maria, foi abençoada por Deus. Irmãos, quando Deus nos entrega uma missão, Ele está legitimando a missão. Ele está dizendo, eu vou com você, eu estarei com você, você não precisa ter medo, então você é abençoado. Glória a Deus, irmão.
Porque a gente não precisa se entregar aos nossos sentimentos de angústia, de pavor, de falta de fé, de falta de esperança. Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E quando a gente temer, Ele vai chegar até nós e vai dizer: não tenha medo, eu estou aqui. A bênção do Senhor chegou até você. E é engraçado, irmãos, que depois que o anjo fala isso, olha que etapa bonita de Deus. Ele visita, ele fala que é um privilégio, ele fala que ele estará com ela, que ela não precisa ter medo, e só depois que ele garante que estará com ela e ela não precisa ter medo, ele entrega a missão. Vai comigo lá no verso de número 31. A Bíblia diz que ele fala assim com ela: você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Irmãos, nesse momento, a revelação do propósito de Deus foi contrária aos planos de Maria. Quais eram os planos de Maria? Eu estou noiva, eu vou casar, eu vou sair da casa dos meus pais com um dote, eu vou constituir uma família, daqui a um tempo eu vou ter um filho do meu marido, e está tudo ok. De repente, Deus traz para ela uma realidade que mudava todos os planos dela. Os planos dela era ser uma moça virgem e honrada, que iria ser, já estava desposada, noiva, e que iria constituir uma família com um homem justo e íntegro. Esses eram os planos de Maria. E aí Deus vem e entrega para ela um outro plano, mas um plano que bagunçou a história inteira. Grávida? Eu? Mas eu estou noiva. Grávida? Eu? Não, primeiro eu vou casar. Grávida? Eu? Não foi assim que eu planejei. Irmãos, você imagina quantos questionamentos passaram na mente daquela moça? Você imagina que ela estava pondo em xeque a honra dela. Ela iria ser possivelmente morta, apedrejada. Ela seria rejeitada pelo seu pai e pela sua mãe, se permanecesse viva. Sabe, irmãos, tem momentos que Deus vem e bagunça a nossa história. Às vezes, Deus vai impedir que planos que nós temos se realizem, para que os planos dele sejam concretizados em nós. Muitas vezes, planos que nós temos serão frustrados, para que os planos de Deus, os sonhos dele, prevaleçam na nossa história. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tinha um sonho. Eu tinha um plano. Qual que era o meu plano? Meu plano era terminar minha faculdade. Eu estava no último ano, quando a gente estava perto de casar. Trabalhava no fórum à tarde e já tinha comprado um lote. Qual que era o meu plano? Chamei uma amiga minha, que era arquiteta. Falei: Neck, faz para mim um projeto da minha casa, que nós vamos construir a casa. Pronto, esse era o meu plano. Estava tudo certo. Irmão, preste atenção. Quase 5 anos fazendo enxoval. Você imagina que eu tinha de tudo. Eu lembro que uma vez meu pai entrou no nosso quarto, no meu quarto, né, que você dividia o quarto com a Liza, mas entrou no meu quarto e falou assim: mas não cabe mais nada nesse quarto, vou mandar fazer um armário que caiba todas as coisas que você tem há 4 anos, você está comprando para casar. Era o meu plano. Então, quando Deus veio e usou o nosso pastor local e nos fez o convite para ficar lá, eu falei: ótimo, o plano está dando certo. E aí vem o pastor daqui, o pastor Ideci, nosso presidente, fala: não, vocês podiam vir para cá. Eu falei: bênção, claro que isso não é de Deus. Está tudo certo aqui, a gente nem precisa orar não, bênção. E ele falou: bênção, nós vamos orar. Eu falei: amor, preste atenção, eu trabalho aqui, eu estou terminando a minha faculdade, eu vou abrir escritório junto com as minhas amigas, está tudo certo, eu jamais, bênção, claro que Deus não vai confirmar isso. O que é que Deus faz? A gente tem que ir para o pastor da nossa igreja: o pastor, eu sei que o senhor nos convidou, mas a gente também, mas ele me chamava de Marinalva. Por quê, pastora? Não sei, ele chamava todo mundo de Marinalva. Ô, Marinalva, mas vocês não vão para lá, não? Eu falei: pastor, a gente vai, Deus confirmou. Não, mas eu convidei vocês para ficar aqui. Eu falei: pastor, mas a gente vai. Deus falou que é. Irmãos, e bagunçou o plano todo. Porque
Porque naquele ano, irmãos, eu vim para cá com outro plano. Quando eu chegar lá, eu só faço a transferência de federal para federal, vou terminar meu curso e amém. O que aconteceu? Não tinha vaga. Aí eu falei, não, mas aí eu vou conseguir em qualquer particular. O que aconteceu? Naquele ano de 2000, nenhuma particular abriu vaga para transferência. Falei, Deus amado, o Senhor gosta de bagunçar os planos da gente, né? Irmãos, e eu quero dizer para você que é bom se entregar aos planos do Senhor. É muito bom se entregar aos planos do Senhor. Eu não sei aonde Deus bagunçou a sua história, aonde Deus tirou as coisas de lugar, como fez com Maria. Eu não sei o tanto que Ele bagunçou a sua estrutura, tirando coisas que eram tão sólidas para você. Mas eu quero declarar que os planos de Deus são melhores. Os planos de Deus são maiores. São planos de paz, são planos de esperança, são planos que lá na frente você vai olhar lá para trás e vai dizer, valeu a pena. Então não tenha medo, Ele estará com você em todo o tempo. E a Bíblia diz que naquele momento, quando Ele joga essa bomba no colo de Maria, olha Maria, vou mudar a sua história. Olha comigo o verso de número 32. Diz a Bíblia que Ele começa a falar do tamanho da missão, da grandeza da missão. Ele começa a dizer assim, este bebê que estará no seu ventre será grande, diga grande. Olhe para mim, a missão não era pequena, era grande. O que Deus vai confiar nas suas mãos não é pequeno, é grande. E ele continua dizendo, e esse bebê vai ser chamado Filho do Altíssimo. Irmão, o Altíssimo era o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, era o Todo-Poderoso. Aquela jovenzinha escutou o anjo dizer, o seu filho é filho de Deus. Que é isso? E ele continua, o trono de Davi será dele. O seu filho, Maria, vai reinar para sempre sobre a casa de Jacó. E digo mais, o reino dos persas passou. O reino babilônico passou. O reino assírio passou. O reino dos romanos vai passar, dos gregos vai passar. Mas o reino do filho que você vai carregar nunca terá fim. Irmão, você entende a grandeza da missão que foi comissionada para Maria? Era para Maria começar a dizer assim, uau, uau, que coisa extraordinária, que coisa linda, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, sim ou não? Olhe comigo o verso de número 34. Então, Maria disse para o anjo, como será isso? Se eu nunca tive relação com homem nenhum. Irmão, você está entendendo? A gente às vezes acha que a missão que Deus vai entregar vai mover tanto o nosso coração, vai deixar a gente tão louco que a gente vai parar de ser sensato. Ela ficou no momento de sensatez. Espera aí, é muito grande o que o Senhor está dizendo para mim, mas eu nunca tive relação sexual com ninguém. Irmãos, a gente acha que naquele momento que Deus entrega tudo para nós, o nosso coração transborda de fé. Sim ou não? O que Maria sentiu? Dúvida. Ela ficou com uma insegurança, com uma incerteza. Não é toda vez que Deus te manda dizer algo que você vai ficar, eu sei, eu vou, eu creio. Não, a gente vai ter medo, a gente vai ter dúvida. Mas isso não muda o caráter da missão, ela é grande. Ela é poderosa, ela é extraordinária. Deus quem está falando, Ele vai fazer, mas a gente é humano. Irmão, e deixa eu te contar uma coisa. Desde aquela época, todo mundo já sabia que a única maneira de ter filho era tendo relação sexual. Não era isso que ela estava perguntando, tanto é que ela afirma, eu nunca tive relação com ninguém. Irmão, você preste atenção. O que ia ser de Maria naquela hora? Ela tinha duas escolhas a fazer. Se entregar a uma circunstância de realidade ou se entregar à fé. Deus está dizendo para você hoje, qual escolha você vai fazer diante da grandeza do comissionamento e da missão que eu tenho confiado a você.
Você vai se entregar à fé ou você vai se entregar à realidade? Qual era a realidade? Eu vou ser morta, eu vou ser apedrejada, o meu noivo vai me abandonar, ele vai embora, eu vou ficar envergonhada, humilhada, vou perder. E mais, ninguém nunca mais vai casar comigo, porque eu tive um filho de um pai que ninguém sabe quem é, eu vou ser tida como uma prostituta. Irmãos, não era simples assim. Então, sentimentos vieram no coração dela. Eu sei, irmãos, que sentimentos vêm no nosso coração quando Deus nos entrega algo grande. Mas naquele momento, o anjo responde algo para ela. Vá comigo para o verso de número 35. O anjo, diante desse questionamento, ele não recrimina Maria. Ele não condena Maria. Ele não acusa Maria de ser uma incrédula, cética. Porque Deus entende até as nossas angústias e inquietações da alma. Ele olha para Maria e ele responde assim: Maria, o Espírito Santo, aleluia, virá sobre você. E o poder do Altíssimo, aleluia, envolverá você com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus tem um remédio para arrancar de nós todo medo, toda insegurança, toda ansiedade que tentam dominar o nosso coração quando a gente não tem a certeza do futuro, quando a gente não sabe o que nos espera. Deus tem um remédio, e esse remédio se chama ser cheio do poder do Altíssimo. Irmãos, quando ele responde que o poder do Espírito viria sobre ela, foi como se o anjo dissesse para Maria: calma, Maria, não vai ser na sua força. Calma, Maria, você não consegue produzir o meu propósito na sua vida sozinha. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: calma, querida, calma, querido. O meu propósito na sua vida não vai ser realizado no poder do seu braço, não vai ser na sua força. O meu propósito será cumprido no poder do Espírito que está em você. Irmãos, faz toda a diferença, porque o propósito de Deus na nossa vida não se cumpre porque nós somos bons, não se cumpre porque nós fomos um instrumento maravilhoso do céu. Se cumpre pelo poder do Espírito, se cumpre por essa capacitação, se cumpre por esse enchimento de graça, de força, por essa força que vem do alto e não da nossa própria estrutura. Como que a gente consegue viver e fazer coisas que são incríveis e extraordinárias? Porque Deus nos capacita. Eu me lembro de há muitos anos atrás, eu vou contar, Cacá, essa experiência. Nós estávamos num culto aqui, e aí a gente vinha entrando ali na porta, eu me lembrei disso agora. E Karina me abordou na porta e falou assim: eu estou trabalhando, ela trabalhava acho que numa seguradora do banco, alguma coisa assim no banco. E ela falou assim: mas eu tenho um sonho. Eu sonho em um dia abrir uma loja. E eu falei: amém, você vai ter coragem e tal. E ela falou: não, eu só vou fazer se o Espírito Santo falar que sim. Porque se ele disser que é para fazer, eu vou. Irmãos, está aí, né? Vou fazer propaganda de graça, tá? Está aí a Clothes, né? Que é uma loja linda, abençoada, que tem abençoado outras vidas. Mas sabe o que me chamou a atenção? Foi que ela tinha o dinheiro na mão para abrir a loja. Mas ela disse assim para mim: eu só vou fazer isso se Deus confirmar. Por isso, eu estou fazendo uma campanha de oração. Eu estou orando para Deus me responder. E se Deus disser que sim, eu vou fazer. Irmãos, talvez um crente carnal diria assim: eu consigo fazer, eu já tenho dinheiro. É só abrir e fazer. Mas você entende, irmãos, que as realidades do céu, elas só se cumprem sobre nós e são abençoadoras quando a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que Deus quer. Ainda que seja possível para nós ou impossível fazer, quando Deus manda, a gente faz, irmão. Quando Deus manda, a gente larga tudo e vem. Quando Deus manda, a gente larga tudo e vai. Quando Deus manda, a gente muda de emprego. Quando Deus manda, a gente muda de profissão. Quando Deus manda, a gente faz o que Deus quiser, porque é Deus quem manda.
Eu quero liberar sobre você ouvidos desimpedidos para ouvir a voz do Espírito, falando ao seu coração e te direcionando e guiando, conduzindo a sua vida, para não tomar decisões precipitadas e nem na força do seu braço. Sabe, irmãos, Maria não sabia como aquilo ia acontecer. Talvez você não saiba como você vai conseguir entrar por uma porta, mas Deus manda dizer para você hoje, não é você, é o poder do Altíssimo envolvendo você. Quando o Altíssimo nos envolve, algo de Deus é gerado dentro de nós. Algo de Deus é gerado dentro de nós. E o Senhor me fala que Ele está colocando dentro de algumas pessoas projetos que estão sendo gerados no céu. Irmãos, eu tenho orado sobre algo muito específico. E eu só falei com Deus isso. E ontem, quando aquela mulher chegou e colocou a mão assim no meu ventre, ela, não é filho não, tá, irmãos? Porque eu tenho que andar em concordância, o marido não quer, então fazer o quê, né? Mas ela colocou a mão no meu ventre e disse, o que você tem gerado não é você, eu estou gerando. Então não se assuste, vai acontecer. Eu falei, amém, Jesus. Aí ele vai e fala, mas não tenha medo, viva na dor, mas viva. Eu falei, ô Jesus, toda vez essa conversa, viva na dor. Todo mundo que vem falar me fala de dor, misericórdia. Mas faz parte, irmãos, faz parte da missão. Eu quero te encorajar nessa noite. O que tem sido gerado no seu interior veio do céu? Ou está vindo do seu próprio anseio, da sua própria vontade, da carne? Deixa o Espírito envolver você e gerar algo novo no seu coração. O seu interior pode transbordar daquilo que é gerado em Deus e não em você. Amém, irmãos? Novidade de vida para nós. Mas uma vida conduzida pelo Espírito, não conduzida pelas nossas vontades. E aí quando o Espírito fala, a gente vai, irmão. Com medo, mas a gente vai. Que isso, pastor? Com medo? É, com medo. Sim, mas a vontade de Deus permanece. Ainda com medo, a gente vai. E aí Deus fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, somente depois de saber que o Espírito Santo a envolveria, que não seria na força do braço dela, é que ela consegue dar a seguinte resposta. Vá comigo para o verso de número 38. Então, Maria, verso 37, ele fala para ela, porque para Deus não há nada impossível. Essa palavra estava dizendo para Maria o seguinte, Maria, é grande. Maria, nunca aconteceu isso e nunca vai acontecer de novo. Mas eu quero dizer para você, Maria, que para Deus não há nada impossível. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha para a circunstância e limita a nossa história. Mas Deus está dizendo, quando eu liberar algo do céu sobre você, não limite o que eu estou para fazer. Porque para mim não há nada impossível. Pode ser para você, mas para Deus não. Quando ela tem essa certeza de que ela estaria envolvida pelo poder do Espírito. Olha a resposta que ela dá no verso de número 38. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme você falou. Então o anjo foi embora. Você entende que Deus, Ele nos comissiona com missões. E Ele não vai embora sem saber o que a gente pensa sobre ela. Ele espera a gente dizer sim. Ele espera que a gente diga, Deus, eis-me aqui. O que o Senhor tem para a minha vida de novo, eu vou fazer. Onde o Senhor quer me colocar, eu estarei. O que o Senhor quer promover por meu intermédio, eu estarei dentro do propósito e da missão do Senhor. Mas Maria precisava dizer para o anjo, eu topo, eu estou dentro, eu concordo, eu me disponho. Irmão, Deus está esperando há muitos anos que pessoas digam para Ele, Senhor, eis-me aqui, eu estou dentro do propósito. Porque se Deus, irmãos, simplesmente jogasse as suas coisas em nós, suas promessas, suas missões, e fosse embora, a gente não cumpriria. Mas Ele simplesmente aguarda. Veja, o anjo já tinha revelado tudo. Qual era o propósito? Deus vai estar com você. Você não precisa ter medo. O poder do Altíssimo vai te envolver.
Mesmo assim, ele não foi embora, porque ele estava esperando a reação de Maria. É sim ou é não? Irmão, e eu não tenho medo de dizer que se Maria dissesse não, Deus levantaria outra pessoa. Nós ouvimos isso domingo passado. Pedro resistiu e Deus levantou Paulo no lugar de Pedro para falar aos gentios. Mas a missão era para Pedro e Pedro sabia disso. Talvez você está aqui hoje dizendo: Deus, eu não quero mais fazer isso. E Deus está dizendo: é tempo de você voltar. É o tempo da misericórdia de Deus. Mas, irmão, deixa eu te contar um segredo. Se você não quiser, Deus levanta outro. Porque o reino de Deus não é feito de pessoas indispensáveis. Ele é feito de pessoas disponíveis. Quantos disponíveis estão aqui nessa noite? Com os quais Deus pode contar para mudar realidades da sociedade, para mudar realidades da espiritualidade de uma igreja, muitas vezes, que tem caminhado no automático. Deus conta com pessoas que carregam vida, que carregam graça, que carregam unção, que carregam o poder da palavra, que carregam integridade, comprometimento, mas Ele não vai nos obrigar a cumprir a missão. Ele conta conosco, mas Ele não nos coage a fazermos a sua vontade. Ele espera que nós digamos a Ele: eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim conforme o Senhor falou. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme tu tens falado sobre a minha história. Eu quero declarar nessa noite que existe um povo que Deus está levantando debaixo de uma graça do poder do Espírito, que vai dizer sim para cada propósito que Deus liberar sobre a nossa vida, irmão. Um povo que não vai retroceder, mas que vai dizer: Senhor, custe o que custar, porque para Maria custava muito caro. Irmão, preste atenção, o anjo não disse para Maria: calma, Maria, eu vou aparecer em sonho para José, vou explicar para José que o filho que está em você é gerado do Espírito. Não, ele não falou nada sobre José. Ou seja, o anjo vai embora e o que fica no coração de Maria é: acabou. Acabou meu casamento, acabou a festa, acabou minha honra, minha reputação, mas, Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Tem muita gente que está dizendo não para Deus porque está preocupado com a sua honra, com a sua reputação, com aquilo que os outros vão dizer dele. Sabe, irmãos, Maria disse sim, sem saber nem que Deus iria cuidar da vida dela, da reputação dela, da imagem dela, porque Deus não vai nos deixar ser envergonhados na sua obra, irmãos. Deus vai nos livrar da vergonha, da desonra, do poder do inimigo sobre nós. Ele vai fazer isso, irmão. Mas nós precisamos dizer sim e receber com gratidão o poder do Espírito. Foi assim em toda a Bíblia. O poder do Espírito sempre vem sobre aqueles que são filhos de Deus para os capacitar para uma missão específica, quer seja uma missão geral, ou seja, geral, porque todos nós somos missionários. E fomos comissionados para implantar o reino de Deus sobre essa terra. Ou que seja para uma missão específica, porque existirão destinos proféticos que são específicos para alguns de nós. O bom é que fosse para todos, mas nem todos querem. Mas alguns receberão especificamente uma missão. Mas para todos nós, quer seja no propósito geral de Deus, ou no propósito específico, a única forma da gente viver esse propósito é quando a gente é envolvido pelo poder do Espírito. Sem essa cobertura de poder, nós vamos nos cansar muito cedo da missão. A gente vai começar a olhar para a missão e se sentir enfadado com ela. A gente vai começar a murmurar da missão. Esses dias eu conversava com a Keninha. Keninha foi nos abençoar lá no Congresso de Pastores, e aí ela foi dar um curso de princípios da experiência do lar. E na volta a gente estava conversando sobre tantas coisas. E ela falou assim comigo: ô pastora, igreja é pesado, né? E eu falei: Keninha, você acredita que eu não acho? Ela falou: você não acha? Eu falei: não. Há muitos anos atrás eu já achei. Mas hoje eu acho tão bom. Tão bom. Sabe, pastora, mas e quando chegam os problemas? Irmão, faz parte da missão. E quando vem as lutas? Irmão, faz parte da missão. A missão é um privilégio.
A missão é a garantia de que Deus está com a gente. A missão é a garantia de que nós nunca estaremos sozinhos e nós não precisamos ter medo. Sabe, irmãos, eu me lembro de uma coisa que o Dani falou, quando ele veio aqui no primeiro domingo, depois de todo aquele problema, ele falou assim, ele chegou lá em casa e falou assim, mamãe, como eu me senti amado. Naquele momento que vocês o abraçaram, a dor de ter ficado interno por tantos dias, não pesou. Sabe o que pesou? O amor. O abraço. Não é pesado, irmãos. Louvar a Jesus não é pesado. Tocar um instrumento não é pesado. Ministrar a palavra não é pesado. Fazer uma visita a você não é pesado. Estar com você no gabinete não é pesado. Acompanhar você não é pesado. Sabe o que é pesado? É viver com o peso de alguém que disse não para a missão e vive se sentindo culpado por não ter cumprido ela. Isso é pesado. Mas os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Eu quero te encorajar a ter um olhar diferente para a missão. Tenha o Espírito Santo com você, irmão. Tenha o poder do Altíssimo. Não vai ser pesado. Você vai viver todos os dias sendo sustentado e fortalecido pelo poder que vem dele. Nunca vai ser você. Capacidade nenhuma nós temos, mas ele tem suficiência para nos capacitar. Ele tem poder e graça para liberar sobre nós. Ele tem unção fresca para renovar todos os dias. Então não sinta que a missão é algo pesado. Porque para realizar a obra do ministério nós precisamos do poder do Espírito. Se até Jesus precisou ser cheio do poder do Espírito, quanto mais nós mesmos, irmãos. A Bíblia vai dizer em Lucas 4, de 1 a 14, que pelo Espírito, não pelo diabo, pelo Espírito, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Mas o texto diz que ele entra no deserto como? Ele entra no deserto cheio do Espírito. Diga, cheio do Espírito. E ele fica ali no deserto 40 dias. Mas antes dele começar o seu ministério de ensino nas sinagogas, que diz o último versículo, ele sai do deserto, não é mais cheio do Espírito. Olha o que o texto diz. Vá comigo para o último versículo 14 do capítulo 4. Então Jesus, no poder do Espírito, diga glória a Deus, irmão. Não é mais só a habitação do Espírito dentro dele. Agora é uma liberação de poder sobre Jesus para cumprir a missão. Deus sempre vai liberar sobre nós o seu poder para que possamos cumprir a missão. Só assim Jesus começou a entrar nas sinagogas e ensinar lá. Depois que o poder do Espírito foi liberado sobre ele. Foi assim também, vimos hoje pela manhã, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Quando a palavra diz: o poder do Senhor virá sobre você. Vocês vão ser cheios do Espírito, do poder do Espírito. Para quê? Para serem testemunhas em toda a Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eu quero dizer para você, irmão, que não importa o tamanho da missão. Jesus vai nos encher do seu poder. Agora, a minha pergunta final é: com qual finalidade nós temos buscado o poder do Espírito? Porque é certo que o Espírito Santo, ele vem sobre nós e nos enche de poder, amém? Ele também nos assiste em nossas fraquezas, amém? Ele também nos unge, amém? Ele também nos consola, amém? Mas a minha pergunta é: para que você quer o poder do Espírito? Ah, pastor, eu quero o poder do Espírito para receber mais de Deus. Oi? Para que você quer o poder do Espírito? Todas as vezes que o poder do Espírito foi enviado sobre um servo da Bíblia, ele veio com um propósito. Quando o poder do Espírito está em nós, não é sobre algo que nós vamos receber. É sobre algo que nós vamos dar. É sobre algo que é correspondência. O poder vem, nos capacita e a gente dá. A gente dá proclamação da palavra, a gente dá testemunho, a gente cura, a gente liberta, a gente sara, a gente salva, a gente profetiza, a gente evangeliza, a gente ensina, instrui, aconselha, mas não é sobre a gente receber, irmão.
Tem muita gente achando que o poder do Espírito vem para a gente ficar pulando, celebrando. É muito bom isso. Mas não é sobre isso. O poder do Espírito vem para nos mandar para fora. Para nos comissionar. É impulsionador. Eu fui num momento tremendo. Foi para mim maravilhoso. E o que aconteceu com a sua vida? Em que a sua vida foi transformada? O que você vai fazer com esse poder? Porque o poder que é retido, que é guardado, ele morre. Mas o poder que é liberado, ele simplesmente transborda e superabunda. Nós não podemos buscar o poder do Altíssimo, ser cheios do poder apenas para receber. Nós precisamos ser livres desse cativeiro egocêntrico e egoísta. O poder do Altíssimo vem sobre a igreja, porque ele tem uma missão e um propósito para cada um de nós. Qual é a missão que você tem que cumprir e que só pode ser cumprida no poder do Espírito? Sabe, irmãos, por muitos anos a igreja buscou ser cheia de poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Mas para quê? Porque se esse poder vem para você ficar cheio de poder e as pessoas olharem para você e dizerem, nossa, como fulano é cheio de poder. Para que é isso? O poder vem, irmão, para a gente derramar sobre outros. O poder veio sobre Maria para que ela gerasse algo além dela. Até porque o anjo depois, e muito tempo depois, vai dizer para ela, Maria, uma espada vai traspassar o seu coração. Veio poder, veio missão, mas vai vir dor também, Maria. E ela disse, está tudo bem, eu sigo na missão. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Porque eu quero orar por você. Para que você quer poder, irmão? Pastor, eu quero poder para todo mundo ver que eu profetizo. Eu quero poder para todo mundo ver que eu oro em línguas. Eu costumo brincar, irmão, isso é uma brincadeira que eu faço, né? Eu falo assim, sabe para quem Deus dá dom de língua? Para o mais fraquinho, piorzinho da igreja. Tipo eu. Porque o dom de línguas é o único dom que serve para edificação própria. Aí parece que Deus olha para aqueles piorzinhos assim e fala, você está precisando crescer mais, ser mais edificado. Então toma aqui. Para que você quer poder? Você quer poder para ter status espiritual? Você quer poder para ser grande aos olhos dos homens? A gente tem que querer poder, irmãos, para cumprir a missão. E eu quero te encorajar nessa noite. Nós temos uma missão, amém? A missão de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tem casamentos acabando e você pode ser a voz profética para esse tempo, para que esse casamento não acabe. Tem vidas indo para o inferno e você pode ser a voz profética que vai impedir que eles cambaleiem para a matança. Tem vidas se arrastando porque não são curadas, e você pode ser instrumento de cura para essas pessoas. Para que você quer poder? Deus, eu quero poder para cumprir a missão. Eu quero poder para testemunhar, tanto em Samaria, quanto na Judéia, e até os confins da terra, em Jerusalém. Eu costumo dizer que Deus é tão sábio, que quando Ele fala sobre o poder do Espírito vindo para testemunhar, Ele fala de 4 lugares. Ele fala de Samaria, que era um lugar que os judeus não queriam ir, porque era o lugar dos impuros, daqueles judeus miscigenados, que não eram puros, e nenhum judeu puro ia em Samaria, nem falava-se com os samaritanos, mas quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo diz assim, você vai onde você não quer. Está achando que o povo é impuro, está achando que o povo não é digno da sua bênção, da sua salvação, mas você vai lá na Samaria. Aí depois ele fala, Samaria, Judéia. Sabe quem eram os que moravam na Judéia? Sabe por que João Batista foi pregar no deserto da Judéia? Porque a Judéia era o lugar dos pobres, dos que viviam fora da cidade, que moravam no deserto, que não tinham dinheiro. Deus está dizendo, olha, quando o Espírito Santo vier sobre você, vá para o impuro, mas vá para o pobre também. Não, Deus, eu tenho nojo. Não, vá para aquele que precisa. Depois Deus falou, vá para Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Porque Jerusalém era o centro da religiosidade. Você precisa arrancar pessoas da religiosidade.
Lá em Jerusalém tinham os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes, que eram seitas religiosas e políticas que se achavam tão espirituais. Mas quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, ele vem para nos capacitar a tirar pessoas da religiosidade. Samaria, Judeia, Jerusalém. E ele termina dizendo: e até os confins da terra. Até os lugares aonde a gente não quer ir, nós vamos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos cheios do poder do Altíssimo. Eu quero orar com você nessa hora. Será que eu posso contar com alguns irmãos aqui que querem ser cheios do poder do Altíssimo? Que querem ser cheios do Espírito Santo, que querem ver a glória de Deus descendo sobre a sua vida e querem ser flechas que vão atingir o alvo e vão concretizar os sonhos de Deus para essa geração, que vão viver os propósitos maiores de Deus do que os seus. Você vai deixar Deus bagunçar a sua história, vai deixar Deus tirar tudo do lugar, mas vai dizer: Deus, eu vou viver os teus sonhos para mim. Aleluia, Senhor. Se você é essa pessoa, comece a orar aí no seu lugar, irmão, porque tem algo novo de Deus chegando para a nossa vida. Deus está gerando coisas novas, mas Ele vai contar com aqueles que estão disponíveis e vão dizer: eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Nós vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar todos juntos. Se você quiser se ajoelhar também, você pode. Se você quiser ficar em pé, você pode. Se você quiser sentar também, você pode. Mas o que você não pode é deixar de falar com Deus nessa hora. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, porque tenho te entrego. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver. Diga isso a Ele. Sejam todos, Senhor, pra Ti, ó Deus. Agradeça a Ele, rendido estou. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
noite, Senhor, nós renovamos o nosso compromisso contigo, a nossa aliança que temos de nos empenhar em cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Dá-nos ouvidos sensíveis, abertos para ouvir a tua voz. Dá-nos um coração que se inclina a obedecer à vontade do Senhor nessa terra para nós. Dá-nos coragem, ousadia, intrepidez, para muitas vezes abrirmos mão, Senhor, e deixarmos o Senhor tirar tudo de lugar, mudar os nossos planos, mudar o nosso querer e fazer como o Senhor quer, fazer como o Senhor deseja. Dá-nos, Senhor, entendimento de que não iremos sozinhos, mas seremos capacitados pela força do Teu Espírito. Mas que nenhum de nós, Senhor, deixe passar o tempo da visitação. Que nenhum de nós perca o propósito. Que nenhum de nós perca o alvo. Mas que nós sejamos, Senhor, em tudo firmados sobre a rocha e conduzidos ao centro da Tua vontade. Aqueles que precisam de confirmação, Senhor, traz essa certeza nessa noite. Aqueles que precisam de direcionamento, traz direcionamento nessa noite. Aqueles que precisam, Senhor, de uma palavra de encorajamento, encoraja nessa noite. Mas tira-nos da nossa zona de conforto, Senhor, e leva-nos, ó Deus, a viver lugares que o Senhor tem preparado para nós. Lugares que são grandes, mas lugares que nós não viveremos sozinhos, mas sendo guiados pelo Teu Espírito. Oh, você é dele, meu irmão. Você é dele, você é dele, você é dele. Deus, corações que não queimam mais, voltem a queimar. Aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva a Tua obra, Senhor, porque nós somos Teus e o Senhor é nosso. Eis-me aqui, enche-te estou. Eu sou teu e tu és Levante suas mãos. Comece a agradecer ao Senhor, porque Ele ainda conta com a Igreja Batista Hebron. Ainda existem planos que Ele tem para nós. Diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Pai, confirma a Tua obra na vida de cada um de nós, Senhor. E abençoa o Teu povo com paz, com convicção, com segurança de que jamais estaremos sozinhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, nosso Abba Pai, que a graça tão maravilhosa do nosso amado Jesus, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, o povo de Deus, espalhados sobre toda a terra, hoje e sempre. Amém. Queria chamar os nossos visitantes para acompanhar a Márcia e o Rodrigo, a família que veio conduzida pelo Senhor. Foi o Senhor quem trouxe. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Obrigada, queridos, pela visita. Deus abençoe vocês. Está faltando um, né? Tá lá, vou chamar ele. Eu acho que tinha alguém mais visitando. Não sei se já foi embora ou já desceu. Ah, isso. Juan e Marina, é isso? Mariana, isso, Mariana. Vem cá, Mariana, por favor. Isso, Felipe, obrigada. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Querido, vá em paz. Não deixe de pegar o estrogonofe. Dê um abraço no seu irmão. Diga, ministra uma palavra de bênção sobre ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Aleluia.